Telespectador da TV SEI, a Federação Espírita Brasileira dá sequência a mais uma reunião de estudos dentro da série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nessa sequência, nós temos estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mas adotando uma metodologia que foi desenvolvida na União Espírita Mineira, no Grupo Espírita Emmanuel, por Honório Abreu e outros companheiros, e que depois foram reunidos no livro Luz Imperecível. Nessa metodologia, procura-se responder algumas questões: onde, quando, quem, como, e também algumas reflexões a respeito do tema. No dia de hoje, nós estamos contando com algumas visitas. Ao nosso lado aqui nós temos Arnaldo Rocha, foi um dos colaboradores diretos de Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, onde participou de reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga e junto com Chico foi um dos fundadores do Grupo Espírita Meimei, local onde ocorriam as reuniões mediúnicas. Aliás, Arnaldo Rocha está visitando a Federação Espírita Brasileira e lançou, juntamente com Oceano, o editor da Versátil Vídeo Spirit, esse DVD, que é exatamente a gravação histórica, pioneira, que foi feita lá das reuniões do Grupo Espírita Meimei, com as psicofonias de Chico Xavier. Então é um momento bastante significativo para todos nós. É importante lembrarmos também que Arnaldo, ele foi marido de Meimei na década de 40. Nós temos também a presença do Adriano Porto, é secretário da União Espírita Mineira, e a presença da Edna Pinto, que contribui em várias instituições espíritas de Belo Horizonte, inclusive desenvolve um trabalho sobre estudo do Evangelho no Hospital Espírita André Luiz. Pois bem, hoje nós teremos no Evangelho segundo o Espiritismo o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo, o codificador Allan Kardec tratou inicialmente de alguns trechos, algumas partes tiradas do Novo Testamento. E nós vamos dar ênfase aqui a dois versículos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É de Mateus, versículo 5, item 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. E Allan Kardec tratou esse capítulo falando das injúrias e violências e, como ilustração de instruções do mundo espiritual, ele incluiu as mensagens a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Para dar início ao estudo, então vamos inicialmente analisar alguma coisa desses versículos de Mateus, o significado aí de algumas palavras. Então, uma das primeiras noções que seria interessante a gente chamar atenção seria de bem-aventurado, que é uma expressão composta, né? E bem-aventurado, se a gente olhar no dicionário, aparece que é uma pessoa feliz, uma pessoa merecedora das graças divinas. Só que a gente pode separar o que é bem e o que é aventurado. E o bem é entendido naquela noção de bastante, no sentido de suficiente, e também algo que se harmoniza, se conforma ao que a gente entende como princípios da lei divina de amor. Então isso seria bem, no sentido do Evangelho. Já a palavra aventurado
pode ser interpretada como a aventurança, e a aventurança, por sua vez, remete às noções de destino e ventura. Destino e ventura, no caso, elas remetem à noção de sorte, felicidade, isso a palavra aventura. Então, sob esse viés, a gente entende que as noções de aventurança e ventura se referem à noção de felicidade, mas também a de destino. Então, quando a gente fala bem-aventurados, seria, além de uma pessoa feliz e merecedora das graças divinas, seria também uma pessoa destinada ao bem, uma pessoa destinada a alcançar esse ponto de harmonização com a lei divina de amor, ou seja, a quitação daquelas pendências, daqueles débitos perante a lei de causa e efeito. Aí a gente passaria então para aquelas perguntas quem, onde, quando e como, que a gente vai tentar responder rapidamente. O quem, os personagens presentes na passagem, seriam Jesus, os discípulos, e ele estava falando sobretudo para os vencidos e os sofredores do mundo. Então aquelas pessoas que já estavam, digamos assim, prontas para vivenciarem algo novo, algo diferente do que aquela coisa vivida no horizontal. Elas já estavam prontas para começar um processo de verticalização. Então era sobretudo para essas pessoas que Jesus estava falando e fazendo um convite. Onde Jesus falou na Galileia. E a Galileia, conforme a Nora Abreu nos coloca, é um local que indica a noção de simplicidade. Então Jesus falava para esse simples, o simples da Galileia, e para o simples do mundo, em contrapartida. E ele queria chamar a atenção em nós para a simplicidade, todos nós nos tornarmos simples de coração. Na questão do quando, nós vamos encontrar o quando no livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, que ele vai falar que ocorreu na tarde, durante a tarde, mais especificamente no final da tarde, no crepúsculo. E o Honório Abreu também nos diz que a tarde é um momento em que se dá o fim de um processo, de um período. Se completa um período, se completa um estágio e se completa uma prova, por exemplo. Então isso significaria a tarde. Então Jesus estaria falando para essas pessoas que estavam fechando um ciclo, estavam se abrindo, estavam prontas para se abrir para algo novo, diferente, algo mais verticalizado, algo superior. Então essa, em linhas gerais, seria a questão do quando. O como, a gente viria para o versículo 1 do capítulo 5, do mesmo capítulo onde estão essas passagens, em Mateus. Então, consta nesse versículo: vendo as turbas, subiu ao monte. Então, Jesus, quando ele sobe ao monte, Honório Abreu também nos coloca que ele está no momento de elevação do espírito. Então, na verdade, é uma metáfora ali em que ele está nos convidando para nos elevarmos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vibração, do ponto de vista do tipo de pensamento que nós teremos, de atitude que nós teremos dali para frente. Então o monte simboliza isso. Então tem a questão, fora isso, aqui é o verbo vendo. Vendo, o verbo subiu. O vendo está no gerúndio. E o Honório Abreu também nos coloca que o verbo no gerúndio, ele indica a questão da ação continuada. Então Jesus nunca estava parado, ele sempre estava agindo. Então ele mostra essa questão desse constante processo de mudança e desse constante processo de ascensão e de trabalho que nós temos que ter ininterrupto. Então, daí, tudo isso está interligado. Aí a passagem continua, após assentar-se. Então, quando Jesus se assenta, ele adota a postura do mestre, o mestre que ensina. Porque o mestre, naquela época a tradição, era que o mestre ensinasse sentado. Então Jesus adota essa postura do mestre que ensina. Então continua a passagem, aproximam-se dele os seus discípulos e abrindo a boca ensinava dizendo. Então de novo aparece o verbo no gerúndio, abrindo a boca. Então aquela questão da ação continuada, sempre agindo, nunca parado, exatamente se contrapondo àquela pessoa que é inerte, estagnada, que digamos assim fica conformada e parada naquilo tudo, naquela situação em que ela se encontra. Então, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para introduzir. Deixa eu
só complementar um pouquinho esses dados históricos. É que a gente encontra que na Galileia daquela época de Jesus, a maioria dos habitantes eram os gentios. E os gentios eram aqueles povos, aquelas pessoas que não seguiam a religião e os costumes dos judeus. Então eles não eram apegados a ritos, crenças. Então eles tinham o coração mais aberto, mais livre. Então isso é um dado muito significativo para nós hoje que estamos estudando o Evangelho de Jesus, para que quando nós formos ler os seus ensinamentos, nós nos portemos como aqueles que estão com o coração aberto para receber a mensagem, sem preconceitos, sem atavismos, sem costumes arraigados que nós possamos trazer do passado. Então é um convite para que nós possamos abrir o coração para entender o verdadeiro significado da mensagem de Jesus. E o entardecer também nos alerta, era o crepúsculo, havia luz, mas essa luz iria se extinguir e entrar a noite. E Jesus utilizou justamente esse período para nos alertar que, se nós ouvíssemos a sua mensagem, se nós entendêssemos a sua mensagem, se nós compreendêssemos e aplicássemos a sua mensagem, a gente iria absorver aquela luz do entardecer, que é uma luz maravilhosa e que comove a todos. Caso isso não acontecesse, nós iríamos entrar na escuridão, que foi a escuridão do período da Idade Média, para aqueles que não entenderam a mensagem do Cristo. César, a gente vai compreendendo também, depois desse longo período de estudo, da nossa turma junto com o Honório, que quando esta tarde aproxima, já houve um longo dia de trabalho, Então, nada vem de graça para a nossa intimidade. Precisamos estar no esforço pleno para que o merecimento chegue. Mas a necessidade também da gente ter aquela percepção para a gente reconhecer o momento certo e o ponto certo onde nós devemos estar, onde precisamos procurar aquilo que vai nos sustentar, como você bem disse. Se nós não encontramos com esta luz, a escuridão para a gente atravessar é uma dificuldade muito grande na intimidade de cada um de nós, É mais fácil caminharmos enquanto é de dia, mas para que a gente transcorra a noite em equilíbrio, é necessário ter um piso de discernimento na nossa intimidade. Mas para mim receber esse piso, eu tenho que ter aquele merecimento do esforço, porque senão Jesus vai passar, vai ao monte, ele vai assentar-se, ele vai inclinar para aplicar quantas vezes for necessário, e eu posso não estar preparada, estar apta a compreender a mensagem dele naquele momento. Então é importante a disciplina interna, íntima de cada um de nós, o esforço no bem, perseverar, para que naquele momento nós não percamos a oportunidade que está sendo nos concedido, sabendo que a gente não caminha sozinho, Então nunca vamos estar abandonados, vamos estar sempre com aqueles capacitados a nos acompanhar, orientar e erguer a gente no momento certo.
perante as dificuldades que vamos atravessar nessa escuridão. E tem um significado também, quando se fala bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. A terra tem um significado diferente também, dentro dessa diversidade. É a terra interior, é o íntimo da pessoa, o que ela é realmente, como ela reage. Quando surgem obstáculos, problemas, qual é a sua situação íntima de reação, se é com brandura, se é com paz, ou se necessita o processo de reajuste. Então nós temos que pensar também na paz e na brandura interior, que é o projeto da serenidade, que é o estímulo aqui, pensando na nossa terra interior. Mas vamos verificar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, quais as contribuições que nós teríamos a destacar nesse dia. Tem uma passagem desse Evangelho que nos chama muita atenção, que fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do sentimento, né? A gente sente que deve ser assim. Então, quando Jesus nos esclarece na tarde, ali no crepúsculo, onde o prisma natural ali do ar fende as luzes em cores diversas, Jesus está decodificando ali a lei do amor em várias partes ali, para que a gente possa entender melhor a sua mensagem. Então nós vamos entender a importância dessa brandura, dessa mansuetude, porque nós precisamos ser senhores do nosso próprio destino, tomar as rédeas desse destino. E para conduzir isso, a gente precisa analisar, a gente precisa refletir. E o clima natural da reflexão é o clima do escutar, do procurar apreender. E isso não se faz com desordem, com inquietação. Isso se faz na meditação. E para isso, a importância dessa doçura, dessa afabilidade íntima, vai nos levar a compreender novos ângulos e certamente abrir a mente para perceber novas formas de ver o mundo e crescer com isso. Quando você citou que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, nós nos lembramos de Leon Denis, quando ele fala que o ser, a alma encarnada, habitando um corpo físico, ela é aquinhoada de 3 potencialidades: o sentimento, o pensamento e a vontade. E que o trabalho de todos nós, espíritos encarnados, é desenvolvermos todas as nossas forças, dedicarmos toda o nosso trabalho no aprimoramento dessas 3 potências, porque só através da evolução das mesmas é que nós iremos atingir a categoria de espíritos puros. Então, a obediência é o trabalho da razão. Então, nós temos que trabalhar a razão exercitando a obediência, que não é uma coisa fácil, porque nós temos sempre razão. Está muito ligado ao orgulho, à vaidade, que também está ligado ao sentimento. E que a resignação é o trabalho do sentimento. Para colocar essas 2 potências em ação, nós temos que ter uma vontade e uma determinação e um compromisso muito sério. Então isso aqui nos remete muito a Leon Denis, nos alertando. Vamos ter sim obediência, vamos ter sim resignação, mas vamos exercitar a nossa vontade na superação das dificuldades que possam nos tornar obedientes e resignados.
Bem, Allan Kardec selecionou duas passagens das bem-aventuranças constantes de São Mateus. Uma no capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Pode parecer que as bem-aventuranças sejam uma coisa só, mas quando Jesus separou e enumerou cada uma delas, é porque cada uma delas possui ou expressa, no mínimo, um princípio. Aqui, quando ele diz bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, aqui nós estamos vendo que se trata de um princípio que é o antídoto da violência. Tanto que se pegar as matérias separadas, escolhidas, constantes do Evangelho segundo o Espiritismo, ditados pela espiritualidade maior, fala-se da cólera, da vingança, do ódio, né? Quando ele diz assim, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, existem duas palavras que significam ou que expressam a questão dos bens materiais. É a posse e a propriedade. Aqui Jesus fala na posse. Possuir é usufruir, é ter realmente, porque muitas vezes a propriedade, nós podemos ter a propriedade, mas não usufruir dela, né? E quando ele diz assim, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, os violentos, eles imaginam que possuem os benefícios que as coisas materiais nos trazem, porque às vezes nós temos o hábito de maldizer das coisas materiais, mas os bens materiais são instrumentos importantíssimos para a evolução do espírito, tem o seu valor. O que nós não devemos é inverter a ordem das coisas, porque os bens espirituais é que são eternos, perenes, é que são realmente valiosos, porque os bens terrenos são transitórios. Então, quando ele diz assim que os brandos possuirão, veja, as pessoas violentas vivem atormentadas. Imagine as nações numa guerra, a tormenta que é. Eles não possuem nada, às vezes nem a própria vida, nem a própria família. Não usufruem das coisas mais elementares, porque a violência, a guerra, impedem que isso aconteça. Quando ele diz que os brandos possuirão, porque os brandos vivem em paz, desfrutam dos bens materiais, das riquezas materiais que nos proporcionarão a nossa evolução espiritual. A segunda parábola, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Sabemos que todos somos filhos de Deus, mas aqui ele diz, serão chamados, ou seja, os pacíficos serão reconhecidos como sendo filhos de Deus, porque a paz traz a alegria, traz a felicidade e nos proporciona oportunidades riquíssimas para a nossa evolução. Vejam, portanto, que são princípios diferenciados e que tem muito a ver com a vida, com a nossa vida no dia a dia e com tudo que acontece entre nós. Já que ele lembrou da paz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos verificar, Emmanuel tem alguma mensagem sobre paz? No Ponte Viva, César, viver em paz, que é um versículozinho de Paulo, no 2 Coríntios. Então, vamos ler uns trechinhos aqui. Manter em paz. Me é provável que os outros guerreiam gratuitamente, hostilizando-se à maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Aí mais à frente fala. Para isso, contudo, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aí ele finaliza aqui. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos.
Muito bom. E o Evangelho, nós temos mais algum trecho a ser destacado? Nós temos aqui esse item que fala da cólera, e é interessante porque ele aborda a questão do orgulho. E quando nós que estamos nessa caminhada, naquela época quando Jesus nos trouxe esse ensinamento dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, ele sabia com quem estava falando. E o Flávio lembrou aqui que além dos discípulos estavam lá aqueles que são os vencidos no mundo, né, Flávio? E os vencidos no mundo têm, por mais que já estejam com o coração um pouco amassado do dia a dia, mas o orgulho ainda prepondera muito, porque tem um passado longo, né? O orgulho, o egoísmo. E quando ele é comparado, quando Jesus começa a nivelar a todos, a tendência normal é que aquele orgulhoso não aceite a comparação de estar no mesmo nível dos demais. E quando ele não aceita essa comparação, é normal, num processo natural dos sentimentos, que a cólera surja. Os espíritos lembram bastante que quando esse momento da cólera chega e que ele não gosta de ser comparado, se ele se observasse, se auto-observasse, ele teria a impressão de que naquele momento era ele se acharia no ridículo, de tão transtornado, de tão diferenciado que ele se encontra no momento de cólera. E os espíritos nos lembram também no Evangelho que nesse momento de cólera, a primeira vítima somos nós mesmos. Ou seja, nós estamos vencidos no mundo se nos deixamos envolver por esse sentimento de cólera, nós nos tornamos a primeira vítima nesse processo. E ao final eles nos lembram que esse sentimento de cólera é contrário totalmente à caridade e à humildade. Mas que nós, à medida em que buscamos vencer esse sentimento, nos transformarmos intimamente nesse processo de progresso, que entra aí no verbo, sempre no gerúndio, lembrado pelo Flávio mais uma vez, que é de ação, né? Nesse processo, nessa movimentação constante. Então nós deveríamos sempre buscar essa ação contínua de progresso, de melhoria, de reforma íntima, buscando vencer esse sentimento de cólera e trazendo cada vez mais para junto de nós a humildade, o carinho, o amor, a caridade junto ao próximo, porque estaremos vencendo não só a nós mesmos, mas ajudando nesse processo de apoio, de evolução da humanidade como um todo. Muito bom. Edmar, você está aí com um tablet, o que você tem aí a comentar com esse instrumento, recurso moderno? Na verdade, nós separamos uma passagem que está na revista No Reformador Digital, na edição número 2198, de maio de 2012. Emmanuel nos traz, extraído do Pão Nosso, que muitos de nós ainda estamos tentando aprender sobre ser brandos e pacíficos e ainda falhamos muito exercendo essas qualidades, essas ações apenas no âmbito, por exemplo, do centro espírita, que lá nós tomamos essa postura de ser brando e pacífico, mas quando chegamos em casa ou quando somos testados no dia a dia do trabalho com as pessoas, entre aspas, que vivem dificuldades conosco, nós falhamos em ser brandos e ser pacíficos. Nós vamos então agora encerrar essa parte do estudo, passando a palavra ao nosso visitante Arnaldo Rocha, que vai lembrar aqui para nós algum fato ligado às reuniões que ele participou junto com Chico Xavier como médium. Olha, meus caros condiscípulos, ouvi vocês todos com calma e me lembrei de alguma coisa muito importante que, de um modo geral, não é comum no meio espírita: reunião de materialização. Peixotin esteve em Pedro Leopoldo, Luiz Peixotin, médio de efeitos físicos.
Quando ele fizemos N reuniões nesse sentido, foi embora. Um dia eu virei para o Chico e falei assim: Augusto Usura, quem sabe você é médio de materialização? Ele aceitou. Então nós começamos a fazer. No início, as criaturas que se materializavam não eram completas, era só rosto, mãos, e como se tivesse... Vocês conhecem o algodão doce? Aquilo assim, branco. Era tudo branco, não havia forma de pé. E com o tempo foi havendo uma perfeita materialização, que eu me lembrei do William Crookes, com os estudos que ele fazia. Meio materializado, eu estava sentado num banquinho, ela se aproximou de mim e a cabeça, ela usava uma cabeleira enorme, caiu assim em cima de mim. De eu pegar, segurar a mão dela assim, sentir. Quer dizer, é tão maciça, tão firme como criatura encarnada. Bom, um belo dia nós estávamos fazendo uma reunião mediúnica, uma reunião de materialização. Estava Chico Gonçalves Pereira, o Jô, o Clóvis, vieram os amigos espirituais, parentes, familiares, no fim. Uma figura enorme de um homem, mais ou menos de 1,90 m. Aquela roupa dos romanos, o peito todo luminoso, como se fosse um arco-íris. Olhou para cada um de nós. Aí ele levantou a mão, apareceu uma tocha luminosa, clareou a sala toda. Olhou e falou: isto aqui é uma reunião doméstica, de amigos. A função da mediunidade é vivenciar a mensagem de amor e de fraternidade de Jesus. O médium é o livro educa. Acabou a reunião, a voz de Emmanuel, vocês vão achar estranha. Ela é calma, tranquila e autoritária. Virou, acabou. Então nós estamos conversando. Chico ficava exausto quando fazia a reunião. Conversando, etc e tal. Alguém falou sobre o egoísmo. Então o Chico estava oferecendo os elementos para a materialização. Ele falou assim: Emmanuel está dizendo aqui para vocês não se esquecerem que no Livro dos Espíritos tem uma parte que diz assim: o egoísmo, o pai do orgulho e tal. A necessidade imperiosa que a doutrina espírita está trazendo para nós é o conhecimento, a análise e a vivência do Evangelho. Nós agradecemos a participação especial do Arnaldo Rocha nesse dia de estudos. Encerramos mais este momento e convidamos a você, telespectador da TV SEI, para que continue atento a essa programação, porque no outro programa de estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo, nós daremos sequência ainda a esse capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo. E lançou juntamente com o Oceano, o editor da Versátil Vídeo Spirit, esse DVD, que é exatamente a gravação histórica, pioneira, que foi feita lá das reuniões do Grupo Espírita Meimei, com as psicofonias de Chico Xavier. Então é um momento bastante significativo para todos nós. É importante lembrarmos também que Arnaldo, ele foi marido de Meimei na década de 40. Nós temos também a presença do Adriano Porto,
é secretário da União Espírita Mineira, e a presença da Edna Pinto, que contribui em várias instituições espíritas. Telespectador da TV SEI, a Federação Espírita Brasileira dá sequência a mais uma reunião de estudos dentro da série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nessa sequência, nós temos estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mas adotando uma metodologia que foi desenvolvida na União Espírita Mineira, no Grupo Espírita Emmanuel, por Honório Abreu e outros companheiros, e que depois foram específicos, porque serão chamados Filhos de Deus, Mateus 5:9. E Allan Kardec tratou esse capítulo falando das injúrias e violências, e como ilustração de instruções do mundo espiritual, ele incluiu as mensagens a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Para dar início ao estudo, então vamos inicialmente analisar alguma coisa desses versículos de Mateus, o significado aí de algumas palavras. Então, uma das primeiras noções que seria interessante a gente chamar atenção seria de bem-aventurado, que é uma... de Belo Horizonte, inclusive desenvolve um trabalho sobre estudo do Evangelho no Hospital Espírita André Luiz. Pois bem, hoje nós teremos no Evangelho segundo o Espiritismo o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo, o codificador Allan Kardec tratou inicialmente de alguns trechos, algumas partes tiradas do Novo Testamento. E nós vamos dar ênfase aqui a dois versículos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É de Mateus, versículo 5, item 5. Bem-aventurados os unidos no livro Luz Imperecível. Nessa metodologia, procura-se responder algumas questões: onde, quando, quem, como, e também algumas reflexões a respeito do tema. No dia de hoje, nós estamos contando com algumas visitas. Ao nosso lado aqui nós temos Arnaldo Rocha, foi um dos colaboradores diretos de Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, onde participou de reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga e, junto com Chico, foi um dos fundadores do Grupo Espírita Meimei, local onde ocorriam as reuniões mediúnicas. Aliás, Arnaldo Rocha está visitando a Federação Espírita Brasileira